Boa tarde, professora Celina, professora da rede estadual há 23 anos, sou professora de língua portuguesa e estou como CGPAC numa escola PEI de 9 horas. A gente atende 500 alunos, né? E como CGPAC de língua portuguesa, a gente se viu com muitas plataformas para dar conta, não só as de língua portuguesa, mas o Matific, o Redação, o Leia, o Alura. E uma estratégia fundamental na escola que eu trabalho foi o cronograma dos espaços. Então, toda semana, no início da semana, cada professor sabe o lugar que ele vai estar e que plataforma ele vai estar contemplando. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse direcionar como cada um ia fazer a sua plataforma. Porque não adianta ter esse monte de plataforma e cada professor ir para um lado. Não, a minha coordenadora geral, a PCG, ela pegou e ela fez esse cronograma, fazendo com que a gente conseguisse saber exatamente em que momento os aparelhos iam estar dispostos para você, em que momento o espaço ia estar lá à sua disposição. Essa foi uma estratégia. Aí, descrevendo esse problema que a gente tinha, a falta de aparelho, né? O número de estudantes muito além do número de aparelhos. E logo no começo, o nosso estudante, ele buscava fazer a plataforma para obter o perfil verde. Ele queria estar verde. Se estava certo, se estava errado, se estava bom, ele nada disso era avaliado. Era apenas o quantitativo. O que acontece? Nós começamos a mudar esse modo de ver o perfil do aluno. Então, por exemplo, o tarefa era a nossa maior desafio, né? O tarefa, papapá, já te estuda, acabou. Então, cada professor, pensamos assim, a gestão, cada professor dedicar os últimos 5 minutos, 7 minutos no final da aula para orientar o aluno com a tarefa. Então, ele abre a tarefa, ele olha, ele mostra para o aluno, ele direciona o aluno a pensar sobre aquela atividade. Isso deu bastante resultado, porque agora a gente olha, quando a gente começa ali a monitorar os dados, a gente consegue ver que eles estão mais tempo na tarefa, que eles não estão 2 segundos, né? Em 3 já fiz, acabou. Não, eles estão mais tempo, então a gente consegue perceber que há uma melhora nessa questão dos dados, né? Então, o professor orientando, e a questão do professor orientar, a questão da nossa coordenadora geral, deixar os espaços cronometrados, os espaços já direcionados, fez com que a gente conseguisse entender como vai funcionar esse monitoramento de dados. Existe aí a corresponsabilidade com cada plataforma. Então, o professor, ele é responsável por aquela plataforma. É ele que orienta o estudante, é ele que mostra o valor daquele aprendizado. Porque se o professor não tiver esse vínculo com a plataforma, ele saber resolver os problemas que surgem, ele saber da importância de cada plataforma, a gente não vai conseguir sucesso, né, dentro desse desafio que é essa questão de gerir os resultados. Quando a gente tem os resultados em mãos, é muito, muito, muito legal, porque é uma coisa que você vê quem está no amarelo, quem está no verde, quem está no vermelho, quem está abaixo do básico, quem está básico. Isso faz com que a gente mude a nossa direção, a gente consiga ver de uma forma mais clara que aquele aluno precisa da atenção maior do professor. Tá? Uma grande pegada também foi o aluno monitor, que nos ajuda bastante nessa questão, somente nas atividades de OE, né? Que também auxilia demais os dados da plataforma paulista, fazendo com que a gente consiga ver de uma forma clara o aprendizado do aluno e rapidamente, se for necessário, mudar a direção, mudar as coisas, mudar. Não está certo ficar em dupla? Vamos mudar. O tempo todo refazer.
fazer novamente, porque o objetivo principal aí é o aprendizado do aluno. E eu acredito que as plataformas vieram para somar, elas estão ali. Olha, é muito legal você dar uma aula e ter uma tarefa pronta para o aluno. O que faltava? Faltava o professor orientar esse aluno a como fazer essa tarefa. Olha, o Speak, o Redação Paulista, o Leia. O Leia para mim, é a menina dos olhos, tá? Porque olha quantas possibilidades a gente tem dentro da plataforma Leia, tá? É isso que eu tenho para falar hoje. Muito obrigada. Até a próxima. Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre, leciono matemática aqui na escola Valêncio Soares Rodrigues, em Vargem Grande Paulista, e quero falar com vocês um pouquinho sobre a necessidade de agendamento de alguns espaços que existam na escola em que vocês trabalham. E esses espaços é voltado diretamente para o uso da parte de computadores para contemplar plataformas. No meu caso, como sou professor de matemática, eu utilizo muito a Tarefas SP e o Matfic, certo? Porém, temos o Leias, temos o Speaking, e entre outras plataformas como o Khan Academy, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, pois as plataformas educacionais são ferramentas essenciais no uso do ensino e aprendizagem. Elas oferecem acesso e conteúdos atualizados, atividades interativas e recursos que estimulam o aprendizado dos alunos. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que garantindo esses espaços dentro da escola é um meio de garantir a aprendizagem do aluno, pois sabemos que na casa muitas vezes não existem os equipamentos adequados. E tendo esses espaços reservados na escola, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar junto com o aluno e no mesmo dia já ajudar eles a tirar as próprias dúvidas, tá? Fica a dica aí para vocês, tá bom?